Bom dia a todos e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2020 do IRB Brasil RE. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Antônio Cássio, CEO e presidente do Conselho de Administração, o senhor Werner Surf, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, o senhor Wilson Toneto, vice-presidente técnico e de operações, a senhora Isabel Solano, vice-presidente de Resseguros, e o senhor Carlos Guerra, vice-presidente de Riscos, Conformidade e Jurídico. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle *0. A apresentação foi preparada pelo IRB Brasil RE e não deve ser considerada como fonte de dados para investimentos. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas à companhia, que refletem as visões atuais ou expectativas da companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações perspectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance e objetivos, bem como palavras como acreditamos, antecipamos, esperamos, estimamos, projetamos, entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros, incluindo investidores, por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. O senhor Antônio Cássio, CEO e presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil RE, iniciará agora a apresentação. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com todos mais uma vez, nesse verão que vai se caracterizando como um verão bastante aquecido, a despeito da pandemia. A gente montou essa apresentação para hoje dentro de um espírito de prestação de contas. Talvez os 80 e poucos anos de vida do IRB, esse tenha sido um dos anos mais turvos da história da empresa ou do antigo instituto. Com certeza, da parte em que ela se tornou uma companhia absolutamente privada, com certeza, na curta história, esse é um ano que, como gestor ou como brasileiro e segurador, que sou desde jovem, muito jovem, eu espero que nunca mais se repita algo parecido na história dessa organização ou de qualquer uma outra. Mas o ponto mais importante do dia de hoje é a celebração de um feito histórico para a nossa instituição, que é o enquadramento regulatório no que diz respeito à cobertura de provisões técnicas e da margem de liquidez da companhia obtida em 31 de dezembro. Esse foi o principal, eu diria, de todos os objetivos que eu tive na minha cabeça
desde o momento em que a gente entrou na grande tempestade que foram os meses de maio e especialmente junho deste ano, o grande objetivo e a grande meta que nós tivemos, e eu particularmente tive na minha cabeça, como delivery, como entrega, num curto espaço de tempo de 6 meses. Né? Então é com muita satisfação, né, que eu falo com vocês hoje, né, de que esse target, esse objetivo, nós logramos cumprir, e ele consta das demonstrações financeiras auditadas do semestre. Né? E a gente vai passar rapidamente, dentro do espírito de prestação de contas, do que foi feito nesse período, né? De onde nós estamos no nosso processo e para onde a gente está caminhando nesse processo. Né? Então, movendo os conceitos de run-on, run-off, efeitos de one-off e run-on normalizado, mais tarde o Werner vai cobrir. Né? Vamos direto para o slide número 3. Então, a primeira grande mensagem, né? Como previsto, o quarto trimestre do ano foi um trimestre de break-even. Né? A gente esperava que ele chegasse um pouquinho antes, em meados do terceiro trimestre, mas ele chegou no quarto trimestre e está aí. Né? Quando nós pegamos aqueles que têm a apresentação, quando nós pegamos o resultado líquido contábil e excluímos desse resultado líquido contábil, que era um pedido dos senhores, né, e da imprensa, tudo que era resultado não recorrente, ou seja, os one-offs, né, que foram feitos no quarto trimestre, nós chegamos a um resultado líquido de 19 milhões e pouco, arredondando 20 milhões. Né? Esses 20 milhões denotam algo próximo, um pouquinho próximo de 1% do prêmio ganho, e isso denota, de fato, que a companhia atingiu o break-even. Né? Poderia ser 1% a mais, 1% a menos, ou seja, de toda maneira, esta é a grande mensagem desse primeiro slide. Né? Isso traz a companhia a um novo normal, né? Ou seja, isso caracteriza que o processo que vem sendo desencadeado também na parte operacional já vai apresentando frutos. Quando nós olhamos o resultado recorrente e sem os efeitos daqueles negócios que foram descontinuados, né, no semestre, lembrar sempre que o processo de re-underwriting da companhia se iniciou em 1º de julho, né, a gente chega a um resultado positivo de 190 milhões. Então, aqui nesse primeiro slide, a mensagem principal é a companhia atingiu um break-even, e o processo de re-underwriting já vai mostrando um divisor de águas, né? Ou seja, a água turva vai indo para o fundo da piscina, né? Ele ainda está nesse processo de depuração, e a água limpa, que está do meio da piscina para cima, já começa a se demonstrar muito mais cristalina. A segunda grande mensagem está no slide seguinte, aliás, está no próprio slide, na letra B. Tá? Pelo segundo trimestre consecutivo, a companhia apresenta resultado de caixa, apesar de ter melhorado brutalmente a eficiência de pagamentos de sinistros. Ou seja, a gente acelerou todo o nosso processo, tanto de cobrança, não é, como de pagamentos. Não é? Então, a eficiência operacional da companhia ganhou, graças a uma eficiência administrativa, quer seja na nossa capacidade de cobrar aquilo que nos devem, como de pagar pontualmente aquilo a quem devemos, né, dentro dos critérios corretos de análises que o negócio requer, na medida em que a gente trabalha com sinistros complexos. Né? Então, e isso também denota, né, a maciça aderência que os nossos clientes têm aos serviços do IRB, que possibilitou à companhia manter altos níveis de renovação, né, naqueles negócios que nós definimos mantermos neles. Né.
e também na geração de novos negócios, que mais tarde vai ser coberto por um dos meus colegas. Mas a informação-chave aqui é, depois de 4 semestres, né, sem gerar caixa, que era uma das observações feitas, né, no passado recente, né, de que a companhia não gerava caixa, e aqui a gente tem a demonstração com relação a este fator. A companhia, em apenas 6 meses de atuação da nova gestão, ou dos 9 meses de gestão no conjunto, né, para alguns de nós que chegamos um pouquinho antes, já demonstra, né, uma maior eficiência na geração de caixa, e esse é um indicador. Não é? O número em si, ele não é muito importante, mas o mais importante é a companhia, na medida que gera caixa, não é? Ela automaticamente, não é? Ela demonstra a saúde financeira para manter as suas obrigações, as suas provisões, o seu compliance, não é, com as regras regulatórias em dia. Indo para o slide número 4, não é? O slide número 4, a gente fala rapidamente aqui, mais tarde o Guerra vai cobrir com um pouco mais de propriedade. Nós temos aqui a situação de 30/6, onde a companhia praticamente estava estava no limite inferior de solvência requerida no Brasil. E hoje, 31/12, a companhia tem um excesso de solvência da ordem de 1,3 bilhão de reais. Ou seja, a companhia tem um padrão de solvência dos mais elevados dentro da comunidade internacional. Essa é a mensagem-chave da letra C do slide 4. A letra D, que fala da liquidez regulatória, né? É fácil ver, demonstrado nesse slide, né? Fazendo uma retrospectiva desde 2018, comparando dezembro de 2018 com dezembro de 2020, ou com dezembro de 2009, ou com junho de 2019, ou com setembro de 2019, claramente um processo, né, de reenquadramento da companhia que exigiu um esforço enorme, exigiu a criação de planos de contingências enormes para que isso pudesse ser atingido em 31/12. Então, de uma companhia que praticamente não cumpria a cobertura de reservas, que é este item antes da margem de segurança, né? Desde meados de 2019, a gente apresentou em 31/12 dados auditados, faz parte das nossas demonstrações financeiras, como consta aí do rodapé, para facilitar o trabalho dos analistas em buscar a informação correta. Dentro das demonstrações financeiras da empresa, nós apresentamos R$500 milhão de excesso, né? E depois da margem de segurança, lembrar sempre que a margem de segurança de liquidez é algo que está sendo revisto, né, no frame regulatório do país, desde uma audiência pública que foi levada a cabo no último semestre. Mesmo depois desse conceito, a companhia apresentou um superávit de 167, da ordem de 170 milhões de reais. Então, eu aproveito desse momento para agradecer todo o esforço da diretoria do IEB, dos colaboradores do IEB, daqueles que confiaram, não é, na organização, para que a gente pudesse lograr esse feito num tão curto espaço de tempo. Passando para o slide seguinte, não é? Depois isso vai ser depurado um pouco melhor pelo Werner ao longo da apresentação. Na letra E, a mensagem-chave é: o IRB hoje detém o maior nível de provisões técnicas da sua história. Não é? Nós atingimos 8,3 bilhões, aliás, falei provisões técnicas, não, de ativos financeiros de alta liquidez, desculpa, de ativos financeiros de alta liquidez, 8,3 bilhões. Esse é o caixa desse ressegurador.
8,3 bilhões de reais na data base 31/12, né? Que denota a capacidade de caixa, que denota a capacidade de pagamento, que denota a qualidade e liquidez dos seus ativos financeiros. Na letra F, apesar de toda a ambiguidade que a empresa mergulhou nesse ano turvo, no mundo, em especial para o IRB, né? No mundo ressegurador, em especial para o IRB, pelas circunstâncias e contingências dessa empresa, né? A companhia se manteve resiliente, né? No que diz respeito ao crescimento do seu faturamento, né? Então, mesmo com todas as circunstâncias, a empresa cresceu no seu faturamento bruto, algo em torno de 13%, atingindo 9,6 bilhões de reais. O trabalho, e a despeito também do trabalho de depuração de carteira, ou de re-underwriting, colocado no segundo semestre, né? Que implicou no cancelamento de prêmios volumosos que geravam nenhuma margem ou que desagregavam grande margem da companhia, que é todo esse trabalho de re-underwriting, que é caracterizado entre negócios continuados, né? Que são os negócios excluindo os efeitos desses negócios descontinuados, né? Mas mesmo assim, e aqui é uma surpresa, né? Nós conseguimos crescer dentro do ano os 13%. Na página seguinte, slide 6, e ao mesmo tempo implementar um grande projeto, implementar e executar, porque isso daqui não é intenção, é algo executado, com todas as ambiguidades que o momento impôs para a organização, executar um projeto de grande envergadura que de melhoria da governança, que pode ser assim definido, não é? A reestruturação da diretoria executiva, a ampliação e repaginação do conselho de administração, a reestruturação completa dos comitês de assessoramento. A empresa hoje mantém 5 comitês de alto nível, composto 100% por membros externos, independentes da organização, a revisão completa dos estatutos sociais da empresa, a revisão de todas as políticas e alçadas da empresa, a revisão dos principais controles internos da empresa, a revisão dos principais aspectos de governança de preços e controle de ampliação das políticas de underwriting da organização, a segregação de funções dentro da estrutura organizacional, evitando concentração de poder, como existia no passado recente, a reformulação do canal de denúncia com base nas melhores práticas de mercado. Ao mesmo tempo, em especial no segundo semestre, a partir de 1/7, nós colocamos em pleno andamento a implementação da estratégia de re-underwriting da companhia, que é subscrever novamente os riscos que estão no portfólio, né, na data, para que possa ser tomada a decisão, e já foram tomadas muitas na data de vencimento dos contratos, né? E aqui internamente isso é chamado de CFG, ou Clean, Fix and Grow, ou seja, limpar, arrumar, para então voltar a crescer. E crescer lucrativamente. E iniciamos um trabalho com a líder mundial, vocês já sabem quem é, mas por questão de contrato de confidencialidade a gente não pode citar, mas é a líder mundial em consultoria, que está trabalhando aqui de braços dados com a administração da companhia, quando digo administração, tanto a gestão como o conselho, no sentido de nos assessorar na formação da estratégia de médio prazo da companhia, posto que no curto prazo já está praticamente definido o que estamos fazendo e estamos implementando. Então, a ideia dessa consultoria estratégica, não é nos assessorar na definição
basicamente, não é? E na priorização do regional print, ou seja, onde que a companhia atua, lembrando sempre aquela conotação que eu gosto de usar da casa. Se o IRB fosse uma casa, a parte interna da casa é o mercado local, a parte latino-americana dessa casa, a parte do quintal dessa casa é a parte latino-americana do IRB, não é? E aquela área que é do condomínio, que está contígua ao quintal, não é? É o nosso mercado global. Então, o grande trabalho dessa consultoria é nos auxiliar com dados, informações estratégicas e no exercício da reflexão através de incansáveis workshops, não é? No sentido de podermos ter e tomar decisões conscientes, não é? A respeito de como a gente quer a parte interna dessa casa, o que a gente vai ter nesse backyard, o que a gente vai ter nesse quintal, não é? Primeiro, capinar esse quintal, plantar uma boa grama nesse quintal, mas quem sabe ter uma boa piscina e uma edícula, não é? E na parte contígua, não é? Deixá-la bonita para que não crie mato, não é? Então, esse trabalho de estruturação é feito através de uma reflexão contínua com os nossos assessores estratégicos. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar de segmentos de negócio e o terceiro da visão do cliente, não é? Então, com esses três aspectos, não é? E tudo isso permeado pela eficiência, pela estrutura de custos administrativos da companhia, em como tornar a empresa mais eficiente ou mantê-la dentro desses níveis de eficiência fantásticos que a companhia tem, poder inferir sobre o futuro. Naturalmente, também nesse período, a gente contratou uma consultoria estratégica de ponta, não é? Uma consultoria de branding estratégica de ponta, que atua tanto no Brasil como no exterior. É uma empresa brasileira, né? É uma outra empresa de consultoria. A primeira é uma empresa líder mundial, portanto, uma empresa global e estrangeira, que faz a parte de estratégia empresarial, e a outra é uma empresa de branding, uma das melhores do Brasil, e que atua também no exterior, atua na França, por exemplo, para nos auxiliar, não é? Com relação à nossa imagem visual e a reformulação ou a absorção dentro da nossa imagem do espírito, não é? Da nova cultura que vai se formando, da nova cultura de negócio que vai se formando no IRB, né? Na nossa empresa. Passando à página seguinte, não é? Eu passo a palavra para que eu descanse um pouquinho a vice-presidente Isabel, que vai cobrir o slide número 7. Por favor. Obrigada, Cássio. Bom dia a todos. Bom, no slide 7, gostaria de falar brevemente como foi o processo de renovação de 1 do 1, processo de renovações de 1 do 1 de 2021, né? Estamos falando já do futuro, né? É uma das datas mais importantes de renovação de contratos para qualquer ressegurador. Lembrando que temos como datas mais importantes de renovações 1 do 1, 1 do 4 e 1 do 7. E no ano passado, né, 1 do 7, a gente não conseguiu agir em toda, né, com toda essa força nesse nosso plano de Clean, Fix and Grow, né? Então, esta era o primeiro milestone onde a subscrição poderia agir muito profundamente, limpando esse nosso portfólio e ajeitando-lo de alguma forma, né? Então, dentro dessa estratégia de re-underwriting, a gente teve que cancelar, né, obviamente, parte desse nosso prêmio. Cancelamos 11% do portfólio, porque nós já sabíamos, né, que não iria ter forma de a gente ajustar termos e condições em certos desses contratos, não? Em outra parte desse portfólio, a gente identificou como contratos-alvo a serem, sim, renovados e agindo, né, conforme o mercado, porque conforme a gente veio falando já no nosso último call, a gente está em um processo, o mercado está em hard market, o que significa que é um endurecimento de termos e condições e, obviamente, taxas em vários segmentos, né?
Então, a gente sabia que através dessa renovação, já agindo de uma forma mais hard, pensando um pouco mais à mão, a gente não iria conseguir atingir os 100% dos contratos-alvo, né? Então, a gente, nessas renovações de 1-1, a gente pode falar que elas foram muito positivas, porque mesmo a gente agindo, né, e reestruturando esse nosso portfólio, mudando taxas, a gente conseguiu renovar 87% desses nossos contratos-alvo, né? E, como em qualquer renovação, a gente também agiu para captar negócio que a gente via que era de nosso apetite, se enquadrava em nosso apetite, e esses novos contratos representaram aproximadamente 13%. Então, o que a gente acabou cancelando, de alguma forma, foi compensado também com alguns contratos novos, mas cabe ressaltar que muito do que a gente acabou cancelando, igual que em julho do ano passado, foram contratos proporcionais. Contratos proporcionais têm alto nível de prêmio, né? E eram contratos, obviamente, que a gente estava cancelando por não trazer lucratividade para a empresa. Mas eles trouxeram, sim, esta descontinuação de negócios vultosos, de contratos proporcionais, eles trouxeram, obviamente, então, um impacto nesse nosso prêmio de 1-1, que se viu reduzido, mas o mais importante é que, obviamente, a gente fez para limpar a carteira e trazer um lucro muito melhor de cara a este 2021. Então, o saldo foi certamente positivo, a gente está muito contente com essas nossas renovações, obviamente lembrando que estas não vão ter impacto imediato, mas elas vão ser no longo do ano, né? E vem também carregando esse impacto das nossas renovações, né? De nossos contratos do ano passado. Então, conforme o Cássio fez essa alusão à piscina, né? Esses resultados vão se misturando, mas a gente vai começar a ver coisas mais positivas no longo de 2021. Agora, passo a palavra para o Guerra, que vai falar de credibilidade. Bom dia a todos. Estamos na página 8 e aqui eu acho que tem duas palavras muito importantes para essa nossa história, como disse o Cássio no início da apresentação. A primeira tem a ver com credibilidade, né, e confiança. Então, a gente tem aqui uma lista de 5 eventos, né, que mostram a nossa capacidade de gerar confiança em alguns stakeholders, que nos permitiram levantar ao longo de 6 meses 4,8 bi de reais. É um espaço de tempo muito pequeno, com um valor significativo, e outra coisa importante, não concentrado no único stakeholder. Então, nós levantamos, junto aos acionistas, 2,3 bilhões de reais, sem que houvesse uma significativa diluição, né, de participação. No mercado de 1%, na verdade. Né? Exatamente. Diluição marginal. Marginal. Junto ao mercado de capitais, conseguimos, pela primeira vez na história do mercado segurador brasileiro, fazer uma emissão de debêntures, na verdade, 2 emissões, juntando 827 milhões, né? O que mostra que também o mercado acredita na companhia, enfim, deu um voto de confiança aqui no investimento dessas debêntures. Parceiros comerciais também acreditando na força, na capacidade do IRB, permitiram fazer operações de retrocessões estruturadas aí na ordem de 1,1 bi, isso foi muito importante também. E algumas outras operações na sua totalidade juntam 600 milhões, que tem a ver com algum exercício nosso dentro da própria companhia, como redução de capital de algumas empresas controladas, antecipação de dividendos, o pagamento de dividendos de subsidiárias. E aqui a gente contempla também o acordo firmado no âmbito de uma ação judicial com a Eletronorte, que apesar de não ter entrado no caixa, está em fase de homologação no Poder Judiciário, mas já é um valor líquido e certo. E eu acho que outro item tão importante quanto, que não significou efetivamente entrada de caixa, mas mostrou a confiança, foi o resultado da classificação de risco de 2 importantes agências, né? Então, a AM Best manteve o nosso
rating bastante importante, num patamar bastante relevante para a companhia, o que mostra a confiança no futuro da companhia e na capacidade dessa gestão, assim como a Standard & Poor's foi um rating específico para poder subsidiar o lançamento das debêntures e também a nível nacional nos manteve aí como AAA, uma companhia no mais alto índice de confiança. Então, este conjunto, eu acho que foi um êxito fantástico da companhia nesse período. E eu passo a palavra para o presidente, por favor. É importante fazer um remark aqui. Né? Nós estamos falando de 6 meses. No espaço de 6 meses, a companhia levantou 4,8 bilhões de reais. E encaixou desses 4,8, 4,5. Né? Muitas vezes se fala muito de credibilidade, de que a empresa perdeu a credibilidade. É claro, em alguns setores, sim, a gente vai precisar ainda recuperar a credibilidade. Mas, junto a estes stakeholders, né, a grande prova de que a companhia manteve alta credibilidade, ou manteve credibilidade suficiente, se traduz nos números aqui expostos. A companhia praticamente levantou o valor equivalente ao seu patrimônio líquido, não é? Através de operações que, há 6 meses atrás, muitos julgavam impossíveis de serem feitas, e até algumas brincadeiras a gente ficou exposto, mas isso faz parte do jogo, não é? De que a gente estaria enrolando ou que estaria, eventualmente, fazendo algum tipo de promessa que era impossível de cumprir. A primeira delas era o surpreendente aumento de capital, né? Onde praticamente os acionistas de referência colocaram praticamente somente as suas proporções na companhia. Né? Então, os nossos acionistas, que são mais de 300 mil acionistas, né, compareceram dentro de um processo absolutamente de condições de mercado, né, dentro das regras, né, do nosso mercado, para fazer essa subscrição surpreendente que levou menos de 60 dias da data do lançamento à data da conclusão. As debêntures é a primeira vez que uma empresa de seguros ou resseguros no Brasil lança debêntures no mercado de capitais. Então, aqui, realmente, trabalho feito pela gestão da companhia, especialmente pela área financeira, junto com os demais colegas de diretoria, foi um trabalho realmente surpreendente. Contamos com o apoio dos nossos assessores, né? E, de fato, conseguimos fazer uma colocação de um nível bastante razoável, não é? Beirando aí 830 milhões. Os dois próximos itens, muitas vezes eu ouvi alguns comentários, algumas brincadeiras, até alguma coisa que, naquele momento que a gente ouve, a gente fica chateado, mas diziam, isso aí que a administração está falando de fazer swap de ativos é impossível, né? Tá aí, nós conseguimos fazer swap de ativos não regulados para ativos regulados da ordem de 581 milhões, né? E com a capacidade da companhia, a capacidade técnica da companhia, estruturar, junto com os nossos parceiros de negócios globais, chaves e locais, operações estruturadas, sofisticadas, né? De liberação de passivos regulados, né? Que são essas operações de LPT. Né? Então, o conjunto disso tudo faz com que a gente possa, de fato, se sentir ter a sensação de dever cumprido, né? Num curto espaço de tempo para lograr o enquadramento regulatório que nós havíamos lançado como principal objetivo desse segundo semestre. Passo a palavra ao meu companheiro Werner, que vai cobrir o slide número 9, da página 9. Bom dia a todos. Então, continuando aqui no slide 9, claro, como
o Cássio e o Guerra colocaram, né, a gente já tem algumas demonstrações em relação à credibilidade da companhia, mas ainda temos alguns objetivos a alcançar, ainda temos desafios relacionados à credibilidade, principalmente, né, pela posição que a gente tinha até o dia 31 de dezembro de desenquadramento regulatório, posição essa que foi sanada em 31 de 12 de 2020, a companhia hoje em dia está reenquadrada regulatoriamente no ponto de vista de suficiência de liquidez e cobertura de provisões técnicas. Então, esse novo cenário, né, de cobertura de provisão técnica e suficiência de liquidez traz para a gente a possibilidade de buscar novamente credibilidade com segmentos importantes para uma operação como a de resseguro do IRB, né, junto ao setor bancário, para as nossas linhas de crédito relacionadas aos nossos garantias no exterior, né, linhas essas que foram afetadas também pela questão da pandemia, né, e que afetou o mercado como um todo, mas, obviamente, o IRB teve também essa questão da credibilidade em 2020, que afetou esse ponto. Agora, com a recuperação do enquadramento regulatório, a gente tem também, então, a volta da possibilidade de voltar a buscar espaço em linhas do setor bancário, tanto doméstico como internacional. E, além disso, né, a credibilidade junto ao mercado de capitais, obviamente esse é um desafio diário, é um desafio de transparência, é um desafio de consistência na entrega de resultado, de aplicação da estratégia, né, e tradução disso nos números da companhia, que começou já, como o Cássio colocou, e foi aprofundado com a contratação de empresas para apoiarem, líderes de mercado para apoiarem a gestão e a administração como um todo nesse desafio, mas como também vale aqui ressaltar que além, né, obviamente, da gente ter esse trabalho, né, de recuperar, então, essa credibilidade junto ao mercado de capitais, a gente também tem, em 2021, nosso dever de começar também a dar mais uma orientação em termos de direção dos resultados de médio prazo da companhia, fato que a companhia pretende trazer para o mercado com o guidance que será divulgado após a nossa AGO, né? A AGO é essa que define questões importantes da companhia, então logo após essa AGO existe a predisposição da companhia de vir com guidance para o mercado para dar um direcionamento mais claro em relação aos indicadores para 2021 e 2022. Passando então para o slide número 11, eu vou repassar agora para o Cássio. Antes da gente passar no slide número 11, então, vale a pena um resumo. De 7 principais stakeholders, ou de 7 principais setores de credibilidade, 5 a gente pode dizer que nós cumprimos, não é, em manter ou reconquistar esses setores. A gente está em franco processo de recuperação, que é com relação aos nossos parceiros e instituições bancárias internacionais, né? E o que diz respeito à volatilidade dos nossos ativos, ou seja, do ativo que a empresa representa na Bolsa, a gente começa a trabalhar de uma maneira muito mais consistente, não é? Iniciado desde 1º de julho, de fazer a limpeza da companhia, na busca, não é, de com uma transparência muito grande, na busca de resultados sustentáveis, não é? O que nos permite, a partir da contratação da consultoria e também com o aprofundamento e maior conhecimento de nós mesmos, não é? Com relação ao portfólio de contratos da empresa, não é? Coisa que nós constituímos esse conhecimento ao longo dos últimos 7 meses, não é? Poder nos comprometer de que, após a Assembleia Geral, a companhia divulgará um guidance, não é, para o ano de 2021, não é, o restante do ano. Eu sempre gosto de trabalhar com um pouco mais de tempo, não é, se for possível a gente fazer um guidance que cubra o período da gestão, não é, o que é bianual, não é? Então,
fica aqui essa mensagem que o nosso RI já antecipou. Passando para a página seguinte, estamos na página 11. Antes de a gente acessar a página 11, eu gostaria que vocês fossem à página 12. A página 12, ela mostra, não é, de onde a gente vem em junho. Não é? Uma empresa robusta, com 19,6 bilhões de ativos, mas com a solidez no limite, não é? Quando a gente pega a letra E e a F e compara, ou seja, o capital mínimo, que é a letra F, era praticamente o capital que a companhia detinha para a solvência naquele momento. Então, a companhia tinha uma solidez, no limite regulatório, o limite inferior, não é, da regulação. E a liquidez regulatória e a cobertura de reservas totalmente comprometida. Basta comparar a letra B2 com a letra H, não é? Ou a soma da letra B2 com a soma da letra F1 e deduzida a letra H. Então, quando a gente faz essa conta, não é? A gente vê que a companhia, apesar de ter uma posição de caixa importante naquele momento, do ponto de vista regulatório, era absolutamente insuficiente. Então, com isso, nós voltamos agora à página 11 e fazemos um simples comparativo, não é? Entre a situação que nós encontramos e a situação que nós conquistamos em 31/12. Em 30/6 é a situação encontrada, em 31/12 é a situação construída. Não é? Então, a mesma empresa que em 30 de junho não é, apresentava já uma robustez de ativos, ela melhora nessa robustez e sai de 19,6 para 22,7 bilhões de ativos. Sólida, ela sai de um patrimônio líquido regulatório de 1,6 para 4,3 bilhões. Não é? Praticamente mais do que dobrou, quase triplicou. E em termos de caixa, não, dobrou 2 vezes e meia. Né? E em termos de caixa, né, líquida, absolutamente líquida, com 8,3 bilhões em caixa, o que denota uma grande liquidez para a companhia, né? O que denota uma grande qualidade do seu balanço em 31/12, e o que denota também, não é, todo o trabalho que veio sendo feito nesse período de clean-up da companhia e dos seus extratos financeiros, que reflete já os swaps que nós já comentamos há poucos minutos atrás. Se nós vamos à página 13, aqui a gente tem os índices, não é? A solvência total da companhia de 226%, já considerado abaixo dos one-offs que foram feitos, que vai ser coberto um pouquinho mais para frente, não é? Uma solvência regulatória já também considerada todas essas baixas de 167%, um caixa sobre o patrimônio líquido total de quase 200%, um caixa sobre o patrimônio líquido ajustado de 260%. Aqui alguém poderia falar que caiu, é que antes a base era muito pequena, o PL era muito baixo, não é? Aqui a gente tem uma situação de PL muito maior e um caixa muitíssimo maior. Não é? E, por fim, um caixa sobre o capital requerido de mais de 4 vezes, de 441%. Não é? E um plano de liquidez regulatória executado nesse período com êxito, como já falado anteriormente. Passo a palavra para o Werner, volto a palavra para o Werner, e muito obrigado, e eu volto com alguma intervenção ao longo da apresentação. Bom, no slide 15, né, na verdade no slide 14 a gente traz aqui alguns conceitos, definições importantes, né, que explicam o nosso resultado. Então, para deixar isso bastante claro, a gente colocou aqui na apresentação, e aqui a gente queria chamar a atenção algumas questões dos impactos do one-off. Um deles, como o Cássio já falou, são as operações de LPT, né, que obviamente tem um impacto que não se repete do trimestre. Os efeitos dessas operações se dão pela diminuição, né, do prêmio ganho
de um lado, e, por outro lado, pela diminuição de despesas com sinistro, pelo mesmo valor, e para expurgar esse efeito, então, a gente tem a diminuição do prêmio-ganho e redução de sinistro, considerando, assim, a gente, então, exclui o impacto das operações de LPT, né, quando a gente está olhando os efeitos one-off para poder fazer a visão depois do resultado normalizado, né, tirando operações que não são recorrentes. A segunda questão é um provisionamento maior, né, na carteira de dívida internacional, impactando também o nosso resultado do trimestre, né, mas também não é um evento recorrente e é explicado nas nossas demonstrações e na análise de desempenho também de uma forma bastante detalhada. O terceiro efeito, como inclusive já comunicado ao mercado, é referente à perda registrada no acordo de ressarcimento com a Eletronorte, pelo valor contábil que tinha sido registrado em relação ao valor que será recebido, gera, obviamente, no ano de 2021 uma perda, e esse também não é um valor que vai se repetir, por isso a gente aparta para a melhor transparência das demonstrações. Temos um quarto efeito de uma atualização de valor judicial aqui com impacto positivo no resultado, e também não traz um impacto recorrente, né, para poder também, à luz, né, dessa questão da transparência, segregamos esse efeito positivo dessa atualização do valor judicial de crédito. E, por último, né, a gente tem aqui os efeitos da baixa de crédito tributário da sucursal de Londres, tanto na linha de resultado financeiro como na linha de impostos, que também a gente aparta, porque não será, então, também, né, não é um evento que será recorrente. Então, é importante a gente deixar bem claro quais foram os efeitos aqui one-off separados, tá, pela companhia, e toda a descrição e detalhamento desses itens a gente tem no nosso, tanto na análise de desempenho, como também descrição nas nossas notas explicativas das demonstrações financeiras. É importante fazer uma observação aqui. Desses 5 eventos de one-off não recorrentes, 3 deles não têm impacto algum em caixa, não é? Que é o acordo da Eletronorte, uma simples baixa contábil, não é? Nesse valor, não impacta em caixa. Também a atualização judicial, ela não impacta em caixa. E impacto zero, absolutamente zero de caixa, não é? No impairment feito com relação aos créditos, não é? Foi um reforço da IBNR feito dentro das melhores práticas do mercado não, da companhia e da atividade em si, e o custo do LPT, que ele é caixa puro, então ele foi desencaixado. Então, desses 600 milhões, a gente pode inferir que apenas algo em torno de 18%, 20% tem impacto em caixa e já foi registrado e já desencaixado da companhia. O resto é simplesmente gráfico, ou simplesmente econômico, ou simplesmente contábil, escolha a palavra que melhor se adequa, mas que, em suma, é não caixa. Uhum. Só detalhando um ponto aqui do que o Cássio também colocou sobre o efeito Eletronorte, né? Porque a gente tem 2 momentos do efeito. Um efeito em 2020, que é o efeito da avaliação pelo valor que foi feita a transação, e um efeito esperado, que a gente já, inclusive, detalhou aqui nas nossas notas explicativas também, para 2021, que é a liberação do caixa, né, que é exatamente também parte desse swap de ativos, de caixa, para poder, então, a gente utilizar em ativos garantidores, reforçando a nossa posição de liquidez regulatória e cobertura de previsão técnica. Aqui é um valor de 307 milhões de reais, que em algum momento nesse mês de fevereiro, ou possivelmente em março, pelo menos, e enfim, o encaixe desses recursos, como bem disse o Werner, não é? ele serve para reforçar a nossa suficiência de liquidez regulatória dentro desse ano de 2021. Bom, então, indo para o slide 15, aqui, falando rapidamente, a partir aqui do que a gente já debateu, eu queria ressaltar aqui o resultado líquido normalizado, né, de 19 milhões negativo, que já, como o Cássio falou, praticamente já demonstra um break-even da operação, né, isso sem contar ainda os efeitos do runoff, né, que levam esse resultado para 190 milhões positivo. Então, é claro que a gente já consegue ver no quarto trimestre a tendência muito positiva em relação ao resultado da companhia e os lucros, né, dos negócios continuados começando a aumentar, né? Passando aqui para o slide 16,
o foco aqui desse slide é mostrar para vocês também a evolução, olhando os semestres, né, o primeiro semestre de 2020 e o segundo semestre de 2020, do resultado também líquido do RANON normalizado, né, que no segundo semestre já se mostra positivo, em quase 200 milhões de reais, contra um resultado no primeiro semestre muito impactado aqui, né, pelo todo os 971 milhões negativos. Então, essa virada aqui também é muito importante para mostrar no semestre, né, já essa melhora do resultado da companhia, a estabilização, né, do seu resultado dentro da linha dos negócios continuados, o que traz, então, uma projeção bastante positiva do que a gente deve ver para 2021 em diante. O que reforça aquele aspecto que eu falava antes, lá nos primeiros slides, com relação ao caixa, né? Aquilo que a gente está vendo aqui, né, no impacto do RANON, né, ele encontra amparo, né, em volumes muito semelhantes no caixa da companhia. Perfeito. A geração de caixa operacional. Bom, agora a gente vai passar para o Guerra, que vai falar sobre o slide 18. Só um detalhe antes da gente prosseguir, que entrou um pedido aqui na tela. Alguém deixou de ouvir sobre o slide, voltando no slide 15, o que impacta a caixa, o que não impacta a caixa. É uma observação do senhor Vitor Alves, que falhou o áudio. Então, só repetindo, Vitor, dos 5 itens que estão aqui, não é? Como impairments na contabilidade, como one-offs na contabilidade, somente impacta a caixa, já impactou em dezembro, ou seja, ele já saiu do caixa, já foi desencaixado. O item impacto aumento do IBNR e o impacto LPT, que somam mais ou menos 100 milhões, 600 milhões. Ou seja, 100 milhões é impacto econômico em caixa, enquanto 500 milhões é só limpeza de balanço contábil mesmo, né? Não tem impacto nenhum em caixa neste momento. Agora, é importante observar o que falou o Werner. No que diz respeito à Eletronorte, o que a gente tem aqui é um impairment contábil. Nós tínhamos a Eletronorte contabilizada por um valor, não é? 70 milhões acima do acordo que nós fizemos e realizamos e documentamos e formalizamos com a Eletronorte. Então, da Eletronorte, nós receberemos, em algum momento, assim que for homologado pela Justiça, não é? Que é um trâmite basicamente processual, um encaixe da ordem de 307 milhões de reais líquido da participação dos nossos retrocessionários nesse negócio. E esses 307 milhões que devem entrar em algum momento neste mês ou no mês que vem, eles ajudam no reforço do caixa e na suficiência, no aumento da suficiência ou do superávit das nossas reservas, das nossas provisões técnicas. Enfim, é um encaixe permanente na companhia. Obrigado. Adiante, Werner. Agora a gente passa para o Guerra, que vai falar sobre a parte da solvência, no slide 18. Isso aí. Obrigado, Werner. Na verdade, vamos aqui detalhar um pouquinho do que o Cássio já passou lá na frente sobre a parte de solvência, mostrando que nos encontramos nos mais elevados padrões, né, do setor de seguro. Então, para relembrar um pouquinho, o capital da companhia, com base na regulamentação vigente, ele tem que ser o maior entre o capital base, que regulatoriamente é muito pequeno, na casa de 60 milhões, ou o capital de risco, que é uma soma de valores atribuídos a cada classe de risco que a gente tenha, como a gente tem aqui no gráfico. Então, o principal deles é o capital de risco de subscrição, né, que é calculado no final do ano aqui em 1,5 bi, e a gente vai acrescendo aí ou decrescendo conforme a classificação de cada um desses riscos. Então, o risco de crédito nos aumenta mais 500 milhões, o capital de risco de operação mais 100 milhões, o risco de mercado mais 200 milhões, e em função da diversificação das operações que a gente tem, a gente acaba tendo um benefício de 200 milhões. E aí, então, o nosso capital mínimo requerido, a nomenclatura utilizada pela SUSEP, é de 1,9 bi. Né? E para fazer frente a esse capital mínimo requerido, nós temos o
patrimônio líquido, o que nos oferece aqui 2,4 bi de excesso, ou 226%, que é uma situação extremamente confortável. Entretanto, com base na regulamentação vigente, a gente tem que desconsiderar alguns ativos que não têm classificação garantidora aqui, então a gente acaba tirando ou decrescendo desse valor uma importância para que sirvam, né, como ativos elegíveis para essa solvência, e esse patrimônio líquido ajustado, como é a nomenclatura, passa para 3,1 bi, ou seja, nos oferece 1,2 bi de excesso, ou 167% de margem de solvência. Então, isso mostra que a gente conseguiu atingir um nível bastante confortável de solvência para fazer frente à operação, porque este é um indicador que mostra que a companhia tem capital suficiente para continuar suas operações. Eu acho que é isso, e aí eu passo para o companheiro Toneto, no slide seguinte. Muito bem, bom dia a todos. Estamos no slide 19. Vou voltar a falar o que o Cássio já comentou no início sobre o enquadramento de liquidez regulatória, só para fixar alguns pontos, né? Essa é uma exigência da republicação de balanço que nós tivemos em meados do ano. A posição de enquadramento ficou, na verdade, um desenquadramento dessa obrigatoriedade, né, desde o ano de 2019, de 1,4 bilhões, tendo o pico, né, desse desenquadramento em junho de 2020, que alcançou 3,4 bilhões de desenquadramento, né, em setembro 2 bilhões, e como já foi anunciado, em dezembro, nós superamos essa situação, apresentando, então, um enquadramento de mais de 167 milhões. Lembro aqui que os principais planos já foram comentados também, capitalização, debêntures, as operações de LPT, que na verdade são transferências de portfólios de passivos que a companhia possuía, né, e que foram transferidas a retrocessionárias, e por fim também os swaps que já foram comentados. Então esses foram os principais planos, né, que foram executados num conjunto de outras ações que nós construímos e apresentamos ao órgão regulador para justamente repassar ou passar de desenquadramento para enquadramento. Nós vamos ter aqui de forma um pouco mais didática, né, como é esse enquadramento de liquidez regulatória, né? Então nós temos na última coluna o total das nossas provisões técnicas, que são as obrigações a serem registradas, né, perante aos nossos clientes, né, decorrente das nossas operações, que somavam em dezembro 13,5 bilhões. Então, por outro lado, eu tenho que ter um conjunto de ativos disponíveis para essas garantias, e também tenho, pela regulação, um conjunto de ativos que reduzem essa necessidade. Então, o gráfico à direita mostra, então, os ativos de retrocessão, 5,2 bilhões, os ativos, os direitos creditórios, que são redutores dessas necessidades de provisões técnicas, e 7,5 bilhões de reais, que são os ativos disponíveis para esta garantia. Então, com tudo isso, a gente alcançou 14,1 bilhões entre ativos elegíveis e redutores, superando, então, em mais de 500 milhões a nossa necessidade de enquadramento das provisões técnicas. Eu lembro que este foi o grande mote para o início da fiscalização especial, em curso desde de maio, na companhia, pela nossa Superintendência de Seguros Privados, né, que acompanha, né, que acompanhou também todo esse plano de reenquadramento definido pela administração. Então, a boa notícia é essa: nós temos um superávit de mais de 500 milhões em relação à liquidez regulatória no tocante às provisões técnicas. Como já foi dito, há uma margem de segurança, se a gente avançar para o slide 21, estabelecido pela regulação brasileira, né, uma margem de segurança, hoje em mais de 375 milhões, que também deve ser coberta por ativos elegíveis, ok? Então, se nós tomarmos em conta
essa necessidade adicional, aquela cobertura, aquele excesso que era de 583 milhões, 543 milhões, melhor dizendo, passa para 167 milhões. Então, tanto do ponto de vista de provisões de provisões técnicas, como também, junto com a margem de segurança, nós estamos compliance com a regulamentação vigente. Eu lembro que, além dos ativos hoje aptos, nós temos um conjunto de outros ativos, também de liquidez, né, que não são elegíveis neste momento, tá? E que nós estamos trabalhando também para buscar fazer swaps ou soluções para que eles ampliem essa margem de enquadramento que nós temos. Então, em resumo, a gente tem um conjunto de ações complementares em curso que indicam uma manutenção sustentável desse nível de enquadramento. Então, eu acho que é isso. Eu volto a palavra aqui ao Werner para concluir com o sumário executivo, na página 23. Bom, obrigado, Toneto. Então, agora entrando no sumário executivo com um pouco mais de celeridade aqui, até porque a gente tem um trabalho desenvolvido aqui pela área de RI bastante extenso na análise de desempenho, desdobrando esse resultado, né, tanto na visão do trimestre como na visão anual. Então, eu vou, de alguma forma, aqui dar uma acelerada no ponto, tá? No slide 23, então, a gente trata do desempenho da companhia no trimestre. Primeiro, os prêmios emitidos, que recuaram 0,9%, com uma queda de 13,6% no Brasil, um crescimento de 15,5% no exterior. No acumulado do ano, os prêmios crescem em 12,7% em relação ao ano passado, né? E o prêmio no Brasil, olhando só, o prêmio do Brasil, ele ficou praticamente estável, crescimento de 1%, com um crescimento no exterior de 28%. Já na visão de prêmios ganhos, né, quando a gente olha aí o faturamento que entra no exercício 2020, a gente tem aqui um prêmio ganho recuando 43% no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado e ficando praticamente estável em relação a 2019. Claro que existe aqui o efeito, né, como a gente explicou lá nos efeitos do one-offs, efeito também do LPT, tá, no prêmio ganho de 2020, e então, se a gente tivesse excluindo os efeitos do LPT, a gente teria um crescimento de 7,1% em relação ao ano de 2019. Já na visão de sinistralidade, quando a gente vê os negócios continuados, né, o run-on ex, os one-offs aqui da companhia, no quarto trimestre a sinistralidade foi de 74,6%, já voltando, né, para um nível de normalidade, né, como já foi discorrido aqui por diversos dos meus colegas. Em termos de custo de aquisição, o custo de aquisição ex-one-off também ficou, então, em 22,4%, muito em linha com os números históricos da companhia, aí perto da casa dos 20%. Passando para as despesas administrativas, né, o índice dela, que é o gasto sobre prêmio-ganho, a gente teve no trimestre um número de 9,3%, no acumulado do ano de 5,5%, mas isso aqui é afetado também pelas operações de LPT. Excluindo esses efeitos, a gente teria no ano, no trimestre, uma visão do índice de 4,9%, que é também bem em linha com o que a gente vem falando, né, para o mercado, e no ano como todo, no ano de 2020, 4,6%. Tá? Já também olhando o resultado financeiro e patrimonial, a cifra que a gente teve foi de 47,8 milhões de reais no trimestre, tá? E no ano de 188, né, do faturamento de competência da companhia. Passando então para o slide número 24, a gente fala aqui dos indicadores, né? O principal indicador da companhia, o índice combinado, que quando a gente olha o efeito dos negócios continuados, excluindo os one-offs no quarto trimestre, a gente chegou então a um indicador de 102%, como a gente também pode ver na tabela que tem aqui embaixo, no meio do slide, né? 102,1% é o índice combinado. Já recuperando também em relação ao contábil de 132,5%, e chegando mais perto do que a indústria apresentou no ano de 2020, que foi um ano complexo, e também no quarto trimestre. Falando um pouco da evolução das provisões técnicas, como a gente vem falando desde das últimas demonstrações, a gente fez um trabalho aí de adequar, né, essas provisões técnicas
de uma forma correta. Então, a gente chegou a um crescimento de 30%, saindo do número de 10,4 bilhões de provisões que existiam no ano passado para 13,5 bilhões agora no final de 2020. E também tivemos, né, como já registrado aqui por diversas vezes na apresentação, um crescimento bastante forte, né, no nosso saldo de investimento, chegando a 8,3 25. Então, a gente vai cobrir rapidamente aqui os impactos no lucro na visão quadrimestral. Em 2020, isso já foi citado aqui pelo Cássio e por mim mesmo anteriormente, tá? Então, a gente vai passar mais rapidamente, mas só registrando aqui, como o Cássio falou, um resultado perto de 19, 20 milhões do resultado líquido normalizado, pós-efeito de Ranon, 190 milhões no trimestre, e quando a gente obtém uma visão anual, acho que sempre é bom a gente pegar o quadro à direita, que é onde já tem um trabalho dos negócios descontinuados e de todo o esforço que foi feito pela nova administração. A gente vê aqui um resultado líquido de Ranon normalizado de 195 milhões de reais. Né? Como eu falei, a gente já falou quais são os principais efeitos que afetam aqui tanto o one-off e anteriormente foi descrito também quais impactos do Ranon. Tá? Então, a gente passa então para o slide 26. No slide 26 a gente fala das evoluções das provisões técnicas. E aqui a gente observa, né, como a gente já falou também anteriormente, um crescimento de quase 30%, e a gente consegue ver que teve uma queda no último trimestre, muito também efeito do câmbio e da LPV, saindo de 14,5 bilhões que a gente tinha no mês de setembro para 13,5 bilhões no final de 2020. Por último, aqui nos ativos financeiros, só aqui deixar claro, né, por conta dessa confiança que o Cássio citou aqui, né, dos nossos debenturistas, dos acionistas que entraram na capitalização privada da companhia, a companhia conseguiu, então, e diversas outras ações, né, já colocadas aqui pelo Toneto, sair de 4,5 bilhões de ativos, né, que estão aqui divididos por classe de ativos e tem uma descrição bastante mais detalhada na análise de desempenho da companhia, para um valor que passa de 8 bilhões de reais, fazendo então um aumento de caixa bastante significativo para a companhia no ano de 2020. Tá? Então, eu volto agora para o Cássio, né, para as considerações finais aqui da apresentação. Bom, com relação àquilo que a gente prometeu, estamos na página 28, no segundo trimestre, aqui é a autoavaliação, né, naturalmente, nós avaliando nós mesmos, né? Nas promessas do segundo trimestre, nós tínhamos um item que era, aqui são todas elas, transparência, cumprido, foco em ESG, IR e M como colunas mestras da estratégia empresarial, naquilo que a gente havia planejado para esse período cumprido, aprofundamento da estratégia de negócios CFG e disclosure, não é, dos negócios continuados e não continuados. Isso dá uma trabalheira danada para fazer, mas concluído. Não é? Um juro deficitário influenciado pelo runoff das contas canceladas, mas o business recorrente já caminha, já indica caminho ao break-even. Aqui a gente colocou amarelinho, porque aqui a gente tem que fazer uma meia-culpa. É? A gente esperava que o terceiro trimestre ele fosse já antecipar o que aconteceu no quarto trimestre. Né? Então, apesar da tendência estar correta, ou seja, a gente vê uma melhora contínua através desse trabalho de clean-up da companhia, mas aqui teve um pequeno, vamos dizer assim, um delay, né, na nossa expectativa, teve um delay na nossa expectativa, né, de tal forma que um agosto menos deficitário que julho, ratificando a tendência, também foi verificado. Setembro, se não houver algum sinistro abnormal próximo do break-even, é esse o aspecto que a gente falou agora há pouco, né? A gente esperava que isso acontecesse, ele aconteceu um pouquinho mais para frente. Né? Em resumo, um trimestre com déficit tendendo a zero, no mês a mês, runoff de 210 milhões, runoff de 190
A gente obteve isso definitivamente no mês de dezembro, ou seja, o mês de dezembro praticamente é um mês de break-even, né, na visão de negócio, né, incluindo todas as operações, tanto o Ranão como o Ranop, a gente chega a um resultado próximo de zero, aqueles 19 milhões negativos. Então, também concluído. E a implantação da estrutura no nível gerencial, a gente aprofundou a reestruturação da companhia e seguiu o trabalho de reestruturação dos demais níveis gerenciais, também concluído. As promessas do terceiro TRI, o enquadramento da regulação da liquidez regulatória, né, cumprido, como o Toneto bem cumpriu, ele bem cobriu e o Werner também, enquadramento da cobertura das provisões técnicas, cumprido, né, estabilidade nos resultados, caso não ocorra eventos abnormais, esse já falamos há pouco, aprofundamento da estratégia no triênio 21-23, né? Estamos aprofundando essa reflexão. Uma empresa de ponta de consultoria estratégica mundial que está nos assessorando, e também a adoção do Smart Working. Praticamente, quando a gente fez essa previsão, a gente imaginava que a volta ao trabalho já estaria sendo uma realidade em todo o país, mas com o aprofundamento da crise do Covid, isso não aconteceu. Então, o trabalho de Smart Working ele vai se tornando uma realidade por si só, né? Em que pese o fato de a gente estar muito bem planejado para, se tivesse que voltar ao status quo anterior, a gente manter o home office, que é o nome bonito do home office Smart Working, não é? Implementado, a gente já teria condição de fazer isso hoje, não é? Mas, de toda maneira, isso vai sendo feito de uma forma quase que por osmose, em função da nova realidade do mundo. Então, com isso, eu encerro a apresentação pelo tempo, né? E a gente está disponível, toda a diretoria está disponível para as perguntas que forem feitas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. As perguntas serão recebidas também por webcast. Para follow-up, utilizem o telefone. Nossa primeira pergunta vem de Tamires Cardoso, pessoa física. Por favor, Tamires, pode prosseguir. Bom dia, presidente, demais diretores. Eu vou ser bem direta e sucinta, que eu acho que a gente quer ouvir do senhor como acionista. O que, de fato, a gente quer ouvir é, primeiramente, o senhor fica ou não na companhia em 2021? Segunda pergunta, Londres abre ou não? A tendência é não reabrir. E se reabrir, por que essa baixa dos créditos fiscais? Se isso já não deixa de ser um indicativo. E, em terceiro, se podemos já falar em lucro em 2021. Muito obrigado. Perguntas. Com relação ao Então, Tamires, deixa eu anotar aqui que eu perdi. Então, é lucro, Londres e eu, né? Então, a primeira pergunta, como eu tenho duas funções, praticamente uma delas, que é de presidente do conselho, depende de uma confirmação da união que nós estamos aguardando. Como presidente da diretoria, depende de uma confirmação do conselho, não é? De administração ao longo do próximo mês, não é? Sinceramente, numa das duas funções, né, é quase que certo que a companhia me oferecerá para estar, né? Naturalmente, tenho minhas reflexões pessoais também, ou seja, o projeto que eu havia, o compromisso que eu havia assumido, não é? Comigo mesmo, não é? Era de fazer, que não foi um compromisso assumido quando eu entrei na empresa, foi um compromisso depois de 2 meses, quando a gente viu o tamanho da bronca que a gente teria que enfrentar. Então, esse compromisso que eu assumi, e falo, creio que, em especial pelo Werner também, e pelos meus demais colegas de diretoria, mas especialmente pelo Werner, era de entregar o que a gente está entregando nessa data, enquadramento regulatório, que demandou um esforço sobre-humano, não é?
e muita ambiguidade, porque levantar nas condições de mercado, na problemática que a companhia estava, né, ou está, em vários setores, né, no que diz a credibilidade, levantar na raça 4,8 bilhões de reais em 6 meses, talvez se você me perguntasse há 10 meses atrás se eu seria capaz de fazer isso, talvez a minha resposta seria não. Então é aquele ditado do americano, né? Uma frase americana que eu sempre lembrava durante esse período, né? O cara não sabia que era impossível, então foi lá e fez, né? Então, com isso, eu respondo, creio, a primeira pergunta. Mas eu creio que nas próximas 3 ou 4 semanas a gente deve chegar a um denominador comum com a companhia e anunciar uma decisão, não é? É claro que toda decisão ela tem implicações, não é? No meu caso, eu também tenho que considerar a minha vida pessoal e todo o desgaste, os quantos anos de vida provavelmente eu perdi, não é, nesse último semestre, com o esforço que foi feito. Então, quantos anos de vida perdi no final da minha vida pelo estresse desse semestre especial, o estresse que se estendeu noite adentro, inclusive em Natal e Ano Novo. Então, o desgaste é sobre-humano. Mas eu agradeço muito a tua pergunta e a preocupação para comigo e, naturalmente, para com a empresa, na medida em que você me faz a pergunta de cunho pessoal. Com relação a Londres, o que acontece é o seguinte, a gente a gente encomendou uma avaliação e fizemos uma reflexão muito profunda. A gente contratou uma empresa que não é empresa de consultoria estratégica, é uma empresa líder mundial na área de tributos, né, e de estratégia de negócios, principalmente com especialização naquele mercado, para analisar a viabilidade de nós transferirmos para o escritório de Londres todas as operações internacionais da companhia, fazer de Londres um hub internacional para a empresa, né? Ao fazer esse exercício, a gente chegou à conclusão que isso demandaria um volume de capital, né, brutal, deslocado do Brasil para o exterior. Essa era a primeira coisa. Ou seja, se o principal mercado nosso, como a gente disse inicialmente, é o Brasil, o quintal desse mercado é a América Latina, não é? Deslocar um volume brutal de recursos para Londres, não é? E deixar desguarnecido o mercado local seria uma irresponsabilidade do management. Não é? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que se for para deslocar, não é? Existem oportunidades melhores do ponto de vista regulatório, não é? Então, com isso, eu creio que respondo a sua pergunta. E a terceira, que é com relação à volta ao lucro, nós cremos que nós voltaremos ao lucro, não é, neste ano corrente, no ano de 2021. Não é? Nós vamos estar, de fato, a pleno vapor entre 2022 e 2023. Não é? Por quê? Porque continuamos fazendo o clean-up, mas a empresa já vai apresentar sinais claros de recuperação, não é? Há pouco eu falava que o meu colega Werner falava no call com os jornalistas, não é, que nós pretendemos apresentar um guidance, light ou não, logo depois da próxima GO, que ocorre no final do mês de março. Os números da companhia relativos a 2020, a gente se sente mais à vontade, já tendo muito claro como vai estar composto o conselho e o management, de apresentar um guidance consubstanciado naquilo que a administração, ou especialmente a gestão, nesse caso a gestão, a diretoria executiva, crê com relação ao futuro de curto prazo da empresa e também ao futuro de médio prazo da empresa. Pela manhã também eu falava como é que a gente poderia comparar os anos por vir, né? O grande exercício, eu creio que em termos de top line a gente vai ser muito mais parecido com 2018 do que com 2019, né? Em termos de resultados, se nós retirarmos o efeito da taxa de juros, né? E o efeito negativo da queda da taxa de juros, que influenciava 2017, 2018, né? O efeito positivo estava lá. Depois disso, só vem os efeitos negativos. Então,
Se a gente normalizar a taxa de juros de 2017 2018 e desconsiderar a desvalorização que nós sofremos, o grande impacto cambial que nós sofremos neste ano de 2020, a gente pode encontrar um novo 2018, tirando esses efeitos, ou seja, a taxa de juros caiu brutalmente nesse período, então a gente tem que considerar isso, e a taxa de câmbio aumentou brutalmente também nesse período. Tem que considerar isso. Considerando esses dois fatores, não é, a gente crê que o desempenho da companhia tende a ser muito melhor, não é, do que foi em 2020, e ele é um desempenho crescente, não é, porque o processo de clean-up da companhia, ele faz com que esse processo é como uma piscina que vai se depurando, né? Ou seja, quando a gente cancela um contrato, ele tem um tempo de cauda. Né? O que é cauda? É o tempo entre um aviso de sinistro e a contabilização desse aviso, a recepção da informação desse aviso de sinistros por nós. Né? Então, quando você cancela um contrato, ele ainda tem alguns meses, dependendo do tipo de atividade, ela pode ser um pouco mais longa. No caso do IRB, a nossa natureza de operação não é de caudas muito longas, né? São caudas de curto e curtíssimo prazo. Então, ainda que tenha esse efeito de runoff, né? Ele vai ser cada vez mais compensado e equilibrado pelos efeitos de run-on, até o momento que o run-on supere. A gente já vê a tendência clara nesse sentido, né? Então, também eu creio que respondi a sua terceira pergunta também, Tamires. Obrigado. Me avisaram aqui, Tamires, que quando eu estava falando sobre Londres, a internet caiu, não é? Então, o fato de Londres, da gente fazer a baixa contábil no nosso balanço, é muito mais para que as futuras administrações do IRB não tenham que carregar um ônus, não é? Por que um ônus? Porque, feita a avaliação estratégica tributária estratégica desse ativo, nós chegamos à conclusão que, para utilizá-lo, nós teríamos que transferir um caminhão de dinheiro do Brasil para Londres, né? Um câmbio totalmente desfavorável, para concentrar as operações internacionais lá e, portanto, aproveitar esse crédito. Ou seja, o benefício que geraria uma transferência de ativos do Brasil para o exterior, ou seja, o benefício que geraria o crédito tributário traria no seu bojo um malefício brutal, não é? Que seria a transferência de capital do Brasil para o exterior, não é? Sem ter uma compensação equivalente no capital local. Então, essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é quão Londres é competitivo comparado com outras praças. Então, quando a gente faz essa avaliação também, por exemplo, comparando com Bermudas seria da questão de mão de obra e tudo mais. Agora, é importante notar que quando a gente fala o escritório de Londres, não é de fato um escritório, é uma empresa que a companhia tem em Londres. Né? A gente chama de escritório, mas o equivalente deles é um CNPJ. Não é? E essa empresa, ela tem lá operações de runoff. Não é? E tem dentro dos seus ativos, junto ao imposto de renda local, um crédito tributário que até hoje não caduca, não é? A lei britânica, ela não tem previsão de caducidade desse crédito. Então, isso significa que ele é um ativo que servirá como redutor, não é? Caso a gente venda o runoff da operação de Londres, ou seja, caso a gente venda aquela operação para um terceiro, ele tem um valor econômico, não é? Que é um percentual do benefício que ele geraria. Não é? Então, não se perde o benefício econômico, nem a companhia está abrindo mão desse benefício econômico. Mas se ocorrer no futuro, quando a gente priorizar o fechamento ou a venda ou o que seja das operações de Londres, não é? Nós temos um ativo lá a ser reconhecido no momento da venda, ou seja, a ser valorado, não é? No momento da venda. Então, mais uma vez, ao baixá-lo
nossos ativos prudente e dentro dos princípios de contabilidade, dentro dos princípios de conservadorismo contábil que se demanda para o tratamento dos ativos numa companhia de resseguros, uma companhia de seguros que tem que ter por base um balanço absolutamente limpo e transparente. E no nosso caso ainda mais, porque nós somos um corporation. Então a gente não pode ter dúvida naquilo que a gente tem bucado, não é, nos nossos ativos, e nem ter dúvida com relação ao tamanho dos nossos passivos. Eles têm que estar lá reconhecidos, e é isso que vem sendo feito com todo o rigor desde que a gente assumiu a companhia. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Carlos Daltoso, do Eleven Financial. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma dúvida com referente, notório, né, todo o trabalho feito de limpeza da companhia no último ano, e eu queria entender justamente os próximos passos, né? No release vocês colocam que é um ano de ajuste ainda. Quais seriam as principais iniciativas desse plano de ajustes, o que ainda precisa ser feito para trazer a companhia nos próximos anos para um patamar de crescimento? E a segunda pergunta, ainda com relação ao guidance, eu sei que está em elaboração, será divulgado em breve, mas na página 7 da apresentação, vocês colocam que há ali, né, uma estratégia de re-underwriting com cancelamento de contratos e um foco na lucratividade ali, com não apenas em crescimento de prêmio. Então, é justo a gente inferir que 2021 é um ano de queda nos prêmios, né, de uma empresa menor e voltando ao lucro? Obrigado pela pergunta, Carlos. Como a gente antecipou quando do terceiro trimestre, não é? Quando se faz um processo de re-underwriting, significa que a companhia está disposta a abrir mão, não é, de prêmios de faturamento bruto, vamos dizer assim, em benefício do resultado. Ou seja, o que a gente prioriza num processo de limpeza dessa natureza? A gente prioriza cancelar contratos com resultados muito ruins e de forma consistente. Então, significa o seguinte, a cada de top line. Naturalmente, para que isso aconteça, existe um momento entre o momento que você cancela o contrato e o momento em que sua cauda desaparece dos nossos livros. Enquanto a cauda desses contratos, a gente fala de que existe runoff ainda do contrato. No momento em que a cauda desaparece, automaticamente o impacto dessa cauda, que antes era negativo, ele passa a ser totalmente positivo e absorvido no resultado. Então, é razoável que a gente pense que, em termos de faturamento, que eram guidance na gestão anterior, e até quando voltei do exterior para cá, me assustei com isso, porque isso não é comum no resto do mundo. No resto do mundo, ninguém coloca guidance com base em prêmios emitidos. Né? No máximo, guidance de prêmios que se fala é com relação a prêmios ganhos. Né? Porque quando você fala com prêmio emitido, você está estimulando com que o management coloque para dentro qualquer tipo de prêmio para que você conclua o guidance, né? Para que você atinja o guidance. Então, para o futuro, certamente, prêmios emitidos não vai ser um guidance dessa companhia. Né? A segunda parte da pergunta era sobre... A limpeza, né? O processo de limpeza é um processo contínuo daqui para frente, não é? Teve o seu pico nesses últimos 6 meses concluídos em 1º de janeiro. Esse é o momento de pico, onde praticamente aquilo que nós havíamos anunciado no terceiro trimestre, nós cumprimos, nós cancelamos as principais operações de vida detratoras de resultado do exterior, não é? Ou seja, operações que vinham com índice combinado acima de 120%, não é? Também cancelamos quase todo o portfólio de aviação, nós não renovamos o portfólio de aviação, nós saímos
dos pools de aviação ficando com uma pequena participação em alguns pools onde a gente tinha observado ao longo dos últimos 3, 4 anos resultados, e também nós saímos de contratos de property, em especial property internacional, que vinham sendo grandes detratores, ou seja, quando comparados com o portfólio local, era preferível, não é, eu dar o seguro para alguém no Brasil do que ter esses seguros feitos underwriting no exterior, não é? Por quê? Porque eles eram tão detratores, não é, que estavam levando os resultados dos contratos bons que nós tínhamos no portfólio local, ou em alguns mercados onde os índices de sinistralidade de combines da carteira de property, que no nosso caso é uma área de especialidade do IRB, deveriam ser muito melhores. Então, o trabalho ele é cirúrgico, né? Para você ter ideia, nós revisamos nesse período de 6 meses, entre 1/7 e 1/7 de 2020 e 1/1 de 2021, aproximadamente 500 contratos, um a um. Não é? E esses contratos passaram por um critério de que, primeiro, se ele gerava margem. Não é? Se não gera margem, já está na lista negra. Segundo, se gera margem, segunda pergunta, paga o custo de capital da companhia? Sim ou não? Não paga? O enfoque cliente é interessante para a companhia, porque eu não posso ver um negócio, eu tenho que ver todos os negócios que eu tenho com aquele cliente, né? Pelo menos dentro da safra. Se sim, paga, esse negócio fica dentro do portfólio. Não paga, tem a chance de subir taxas, posto que nós estamos no hard market, que significa, como bem disse a Isabel, uma possibilidade de aumentar os preços, que é o que está acontecendo no mundo todo, e para nós também não é diferente, ou seja, a gente trabalhou e conseguiu uma obtenção de aumento de preços da ordem do que, Isabel? 13... O aumento de preços entre 5 e 15%. Entre 5% e 15% nesse período. Então, essas são as perguntas-chave. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu posso te afirmar com garantia absoluta. O portfólio do futuro vai ser melhor do que o portfólio do presente. E o portfólio do presente é imensamente melhor do que o portfólio que nós tínhamos em 30/6. E, mais uma vez falando, prêmios, faturamento de prêmios não é um guidance nos mercados mais desenvolvidos em parte nenhuma do mundo, não é? Mas sim, não é? A recorrência dos prêmios ganhos ao longo do tempo. E, naturalmente, para você ter recorrência de prêmios ganhos, você tem que ter uma boa qualidade de faturamento, não é? Mas não, o foco da companhia não pode estar no faturamento, simplesmente faturar por faturar, trazendo contratos para a companhia, como a gente pôde observar, sendo detratores de resultados. Carlos, Werner falando aqui, teve uma parte da sua pergunta que acabou tendo uma queda aqui do sinal, peço até desculpas aí, porque a gente está tendo uma certa intermitência aí no sinal da internet, mas se eu entendi também, você perguntou, além da parte... você falou que em 2021, né, a gente continuaria com essa questão dos ajustes, mas só deixar claro que a parte de demonstrações financeiras, o que se refere aos one-offs e tudo isso não existe para 2021. Em 2020, a companhia fez, né, durante todo o ano, né, já a representação do 19, em 2020, todo esse trabalho. O que a gente tem agora é a continuidade, o impacto positivo da estratégia de CFG que o Cássio acabou de colocar, e não em outros aspectos relacionados à demonstração financeira. Só porque teve um corte aí na sua pergunta, acho que você chegou a abordar esse ponto também. Tá bom? Obrigado. Tá bom. E só um follow-up na sua resposta, Antônio Cássio, se possível, sobre o contrato de vida no Chile, né, que foi cancelado em junho de 2020. Ele está em runoff, né, mas eu queria entender se o impacto dele termina agora em 2021 ou se ele tem uma cauda mais longa, esse contrato que é um dos principais, provavelmente, aí do runoff. Só para a gente se posicionar. Qualquer contrato que você cancela, ele tem uma cauda. Nesses contratos de vida que estão vinculados a fundos de pensão, não é? Isso vale para o Chile ou vale para qualquer outro mercado, o que acontece a única cauda que fica para o futuro, no curtíssimo prazo, não é?
você tem uma cauda, naturalmente, dos riscos de morte, que eles demoram pouco tempo para serem avisados, vai de 0 a 6 meses, no máximo. Então, cauda de morte, a gente imagina que a gente não tenha nada significativo para frente. Agora, invalidez, o processo é um pouco mais longo, né? Mas a vantagem de invalidez é que, comparado com morte, ele é muito menor em termos de quantidade. A invalidez, como é que funciona isso? O cara vai no médico, não é? O cliente final vai no médico segurado, o final da seguradora vai no médico. O médico coloca a pessoa de licença, a pessoa vai voltar uma vez lá por mês, como funciona a caixa aqui, na caixa do INSS, volta no segundo mês, volta no terceiro mês, volta no quarto mês, não é? Até que o médico chega à conclusão que a pessoa está inválida. Não é? Ou seja, aquela doença que ela teve, ou aquele acidente a fez inválido para as condições que ela exercia até aquele momento, né, anterior ao evento. Então, a data do evento é a data que ela foi no médico, não é a data que o médico decretou a invalidez. Então, pode ser que tenha algumas invalidezes sendo desenvolvidas e que a gente vai saber ao longo dos próximos meses, né? Então, a cauda é muito menor do que aquela que foi, mas infinitamente menor do que aquela que foi nos primeiros 6 meses, mas existe sim, pode existir sim, alguma cauda. Eu estou passando para o Toneto, que é o responsável da área, ele pode ser mais preciso. Eu acho que isso que o Cássio falou é totalmente correto, né, Carlos? Só uma observação, o IRB já estima, né, já tem estimado no seu balanço, nas suas provisões, uma estimativa bastante razoável, né, e a melhor no momento, para que a gente possa assimilar essa cauda sem grandes efeitos no resultado. Então, nós temos uma estimativa que vai absorver essa cauda. Já está registrado nas demonstrações financeiras, é importante, né, o que a gente chama de IBNR e IBNER, né? Então, eu acho que isso é bom destaque e como observado, se vocês olharem, né, nós aumentamos essa IBNR, é um dos itens que estão abertos aí nas demonstrações financeiras de forma bastante importante, justamente para assimilar esses possíveis efeitos futuros, tá? Nossa próxima pergunta vem de Roberto Kurilenko, investidor individual. Por favor, Sr. Roberto, pode prosseguir. Olá, Cássio. Boa tarde. Eu primeiro gostaria de parabenizar pelo enquadramento aí regulatório da SUSEP, né? Também gostaria de mencionar que o retorno do guidance vai ser muito positivo para a empresa no futuro, então fiquei muito feliz de saber dessa notícia. E também parabenizar vocês pela seriedade e profissionalismo, sua, Cássio, da sua equipe e também do RI, da forma com que vocês lidaram com toda essa turbulência que nós atravessamos aí nesse ano de 2020. Problemas aí da antiga gestão, contábeis, Covid, a questão de bancos e fundos especulativos apostando contra a empresa, com relatórios tendenciosos, enfim, tudo que contribuiu aí para tornar esse ano bastante difícil, e a forma com que vocês trabalharam com profissionalismo e resiliência para seguir em frente com a empresa, né? E a gente já vendo aí uma luz no fim do túnel, já vendo aí os resultados acontecendo. E daí são duas perguntas, na verdade, que eu tenho. A primeira é bastante simples, eu queria a sua visão sobre como você se sente confortável com esse novo portfólio, né, o Run-On, que a empresa vai permanecer. E a segunda pergunta, sei que é uma pergunta complicada de se fazer, mas se você já poderia, talvez, nos dar uma prévia ou um cheiro do que a gente pode esperar do mês de janeiro de 2021, uma vez que a gente já tem os números aí fechados, né? Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Roberto, pelas perguntas. Naturalmente, sobre o cheiro de janeiro, né, você sabe que eu não posso fazer isso, a diretoria não pode fazer, a gente não tem a mínima condição de fazer isso nesse momento. O outro aspecto, muito obrigado com relação às suas palavras, né? E o nosso sentimento aqui é de gratidão por aqueles que entenderam o momento, não é? Compraram
e nos compraram a companhia de alguma maneira, quer seja como debenturista, quer seja como acionista, quer seja como retrocessionário, quer seja como demais parceiros de negócio, compraram a companhia de alguma forma, nos possibilitando fazer esse saneamento profundo econômico-financeiro da organização num espaço tão pequeno de tempo. E aqui vale observar o seguinte: nós trabalhamos em mercado, em mar aberto, não é? Para conseguir isso. Ou seja, não teve nenhum empurrãozinho de um ou de outro maior do que aquilo que estava alinhado com os seus interesses a cada momento, não é? Então, foi um trabalho que a palavra que expressa o resultado desse trabalho é gratidão. Né? Meu sentimento, são dois sentimentos que concorrem dentro de mim nesse momento, é gratidão e alívio. Né? Alívio pelo enquadramento, não é? E todas as implicações que poderia advir se nós não tivéssemos conseguido resolver essa situação, inclusive sobre as pessoas físicas, não é? Então, isso traz uma sensação de alívio, não é? Aquela sensação de, ufa, nossa, passei um perigo que eu não tinha previsto que eu ia entrar nele, não é? E a segunda, de fato, é de gratidão. Gratidão por quem, de fato, nos apoiou, nos compreendeu. E você, como acionista, eu queria te agradecendo, através de você, todos os acionistas que seguem acreditando na companhia, independente de serem acionistas de poucas ações ou de muitas ações, não é? Mas que acreditam nesse projeto. E eu digo para vocês, acreditem nesse projeto. Essa companhia está em franca recuperação, não é? E eu tenho certeza que o futuro reserva a essa companhia um baita lugar ao sol, não é? E o sol do Rio de Janeiro. Não é? Isso é que é importante. Em frente ali, não é? A Baía da Guanabara, não é? Naquela terra maravilhosa que é o Rio de Janeiro. E a segunda parte, se eu estou confortável com o Ranon. Cada dia que passa, e aqui eu falo como segurador, não é? Cada dia que passa eu me sinto mais confortável. O grande desafio que tem a gestão, não é não tentar fazer um ajuste maior, nem menor daquilo que é necessário para essa empresa. Então, calibrar esses ajustes, não é, de forma que a companhia consiga caminhar com uma velocidade razoável e, por outro lado, não é, deixe margem suficiente para que a gente consiga, de maneira consistente, fazer frente aos custos da companhia e fazer frente ao spread que é esperado pelos nossos acionistas num processo de recuperação empresarial. Agora, a grande coisa que em algum momento o mercado ainda vai valorar, e eu creio que isso vai acontecer em algum momento no futuro, né, é todo aquele esforço que a gente falou lá no início, né? Ou seja, todo o esforço de restabelecer uma companhia que ela é mais forte do que era a companhia de 31/12, uma companhia financeiramente mais robusta, não é? Com um caixa muito maior, não é? E que tem um caixa que paga praticamente 2 vezes o patrimônio líquido total da companhia, não é? Que paga 3 vezes, quase 3 vezes o patrimônio líquido regulatório, que paga 5 vezes quase o capital mínimo requerido. Isso em qualquer parte do mundo, não é, já teria sido capturado. Então, tem aquela coisa, olha, grande parte do valor da ação, aquele mesmo mercado que valorou essa companhia a 8 vezes o patrimônio líquido, não é, em meados de 2019, é o mesmo mercado que nos pune hoje. E, claro, teve a companhia, naturalmente não fui eu, nem essa gestão, mas a companhia tem que fazer, enquanto empresa, o meia-culpa, ok? Teve deslizes, não é, da empresa, da gestão anterior, o que quer que seja, que colocou a companhia nessa crise, não é? Mas a gente já está saindo dela há muito tempo, não é?
e esse pessimismo que contagia parte dos nossos stakeholders no mercado de capitais é algo que eu sei que para você deve ser frustrante, né? Como um comprado, para nós também é frustrante. E, na verdade, tudo que a gente puder fazer para ir minimizando esses efeitos será feito, né? De tal forma que a companhia, né, possa parecer sólida, e ela já é, né? Como as montanhas do Rio, né? E que mereça o lugar ao sol, um sol de verão daquela cidade maravilhosa. Obrigado. Nossa próxima pergunta foi gerada através de webcast, vem do senhor Darlan Castilho Gomes, da investidor pessoa física, que pergunta: bom dia, gostaria de saber se há mais algum esqueleto e ainda se existem negócios descontinuados a impactar nos balanços da companhia. Esqueleto, os esqueletos a gente no terceiro trimestre falou, quando a gente publicou o balanço do primeiro semestre, a gente deixou muito claro que não existiam mais esqueletos, né? O que aconteceu com relação aos one-offs de dezembro, isso não são esqueletos, são decisões conscientes do management, né? Dentro de um princípio de conservadorismo, para não comprometer os resultados futuros da companhia, né? E tampouco deixar algo no balanço cuja a possibilidade de se transformar em liquidez, né? Não é que seja improvável, é remota, né? E se dilui no tempo. Então, dentro dos princípios contábeis de conservadorismo, seguindo as melhores práticas, né, inspiradas no nosso frame regulatório no Brasil, as melhores práticas de auditoria enfim, a gente decidiu por fazer aquilo que a gente julgou ser o correto para a companhia, não é? Então, a gente não tem outra coisa que dizer, não é? Que seja do nosso conhecimento, que seja mínimo conhecimento dessa diretoria ou da gestão da companhia sobre a existência de qualquer esqueleto, não é? Com relação a Hanon e Hanoff, toda vez que existe cancelamento de contrato, existe um Hanoff tácito. Hanoff em volumes, não é? Foi como eu disse, eu acho que a principal safra de cancelamentos ou de renovações, não é? Ela se deu entre 1º/7 de 2020 e terminou agora em 1º/1 de 2021. Não é? Essa safra, ela corresponde a mais ou menos algo entre 400 e 500 contratos da companhia que foram revisados e como disse a Isabel na apresentação dela, os contratos que nós não quisemos nem participar, nós simplesmente declinamos a participação e colocamos em Hanoff, né? E dos contratos que nós quisemos, que nós decidimos participar, nós tivemos uma eficiência estupenda de 87%. E os 13%, né, que nós perdemos, né, nós compensamos com novas contas já angariadas dentro dos padrões, né, de underwriting e de resultados esperados pela administração. Então, respondendo à sua pergunta, existe efeito de Hanoff? Existe. E como eu disse, não é? Como eu disse, na medida que o tempo passa, os efeitos de Hanon eles vão substituindo os efeitos de Hanoff, de tal maneira que os efeitos de Hanoff vão para o fundo da piscina e são de lá expurgados, não é? Esgoto afora. Então, eu creio que dessa maneira é a melhor forma de imaginar e de responder de maneira objetiva a sua pergunta, que eu agradeço, Rodrigo. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para a companhia, para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Antes de iniciar os final remarks, né?
eu gostaria de agradecer muitíssimo, a todos, e dizer, inclusive, que todos aqueles que fizeram suas perguntas que foram enviadas pelo site terão a resposta, feita pelo nosso time de RI. Então, eu queria agradecer a todos, queria agradecer os nossos acionistas internacionais, que em volume bastante grande acompanharam nesta manhã, aqui no Brasil, este call, e ratificar que nós temos um sentimento bastante grande nesse momento de alívio, de gratidão, de satisfação pelo resultado produzido e obtido por essa companhia, com o saneamento das situações econômico-financeiras da empresa, o fortalecimento da solvência da companhia e o enquadramento regulatório com relação às provisões técnicas e as margens de adicional de liquidez da companhia, num trabalho profundo, excepcional, feito ao cabo de 6 meses. Então, em meu nome, eu gostaria de agradecer a todos os senhores por participar e também, pessoalmente, eu gostaria de usar essa oportunidade para agradecer a cada um dos meus vice-presidentes aqui presentes, e através dele todo o corpo executivo, gerencial e operacional do IRB, pelo suporte nesses meses de trabalho aqui na companhia e pelo trabalho árduo que foi feito com toda a ambiguidade que impôs esse momento que nós estamos atravessando no mundo, com a Covid. Isso posto, agradecer ao Conselho de Administração, aos reguladores, aos nossos fornecedores, aos nossos acionistas, em especial pela resiliência em nos acompanhar. Espero que, como eu disse há pouco, que venham momentos melhores aí pela frente, de maneira consistente, e agradecer de maneira bastante contundente os nossos clientes. Nós nos orgulhamos e somos responsáveis ao mesmo tempo por deter mais de 30% do mercado nacional, e deter algo semelhante no mercado regional. E isso se dá, quer seja pela qualidade do serviço do IRB e pela confiança que os serviços e o corpo técnico do IRB inspira nesses parceiros que nos acompanham há décadas. Então, o meu agradecimento pessoal, e fica aqui um grande abraço a todo o corpo de investidores da companhia, os grandes investidores, os médios investidores, e o meu total afeto pelos investidores de pequeno porte, pelo tão chamado sardinhas. Espero que a administração dessa companhia no futuro venha trazer boas notícias para todos vocês. E aproveito para me desculpar de alguma coisa.